In one sense, there's no more important doctrine in the whole Bible. Em certo sentido, não existe nenhum assunto mais importante em toda a Bíblia. This is the great doctrine of the Reformation. Essa é a grande doutrina da Reforma. The medieval church before the Reformation, that is the Roman Catholic Church, taught justification by faith plus works, which it still teaches today. A igreja medieval, antes da Reforma, isto é, a igreja católica romana, ela ensinava a justificação pela fé mais obras, e ela ainda ensina isso até hoje. In the Roman Catholic Church, there is a confusion between justification and sanctification. Na Igreja Católica Romana existe uma confusão entre justificação e santificação. Justification involves not simply the imputed righteousness of Christ, which the Reformers taught, but also the imparted righteousness. Para eles, a justificação envolve não apenas a justiça imputada, que é o que os reformadores ensinaram, mas também a infusão da justiça. This means that according to the Roman Catholics, the person who is justified becomes a good person. Isso significa que, de acordo com os católicos romanos, a pessoa que é justificada na justificação se torna uma pessoa justa, uma pessoa boa. So justification for the Roman Catholics changes the person. Então, para os católicos romanos, a justificação muda a pessoa. The Reformers taught that justification is by faith alone in Christ alone. Os reformadores ensinaram que a justificação é pela fé somente em Cristo somente. It doesn't change the person, but it changes the person's status before God the judge. E a justificação não muda a pessoa, mas muda o status dessa pessoa diante de Deus, o juiz. Martin Luther, the great reformer, following Roman Catholic teaching, the teaching of his day, he had sought for years to justify himself by fasting and penance and such things. O grande reformador Martinho Lutero, seguindo o ensino católico romano de sua época, por muitos anos ele buscou justificar a si mesmo através de coisas como jejuns, penitências e coisas semelhantes. He painfully climbed St. Peter's stone stairs in Rome on his knees, hoping to atone for his sins and gain favor from God. Ele, com muita dor, subiu as escadas da Basílica de São Pedro em Roma, de joelhos, esperando expiar os seus pecados e obter o favor de Deus. But as he did this, the truth broke in upon him that the just shall live by faith, Romans 1:17. Mas enquanto ele fazia isso, a verdade meio que irrompeu no seu coração e ele então entendeu que o justo viverá da fé, Romanos 1:17. Works will never save us. As obras nunca podem nos salvar. Peace with God is only to be obtained by the work of Jesus Christ. Paz com Deus só pode ser obtida por meio da obra de Jesus Cristo. Punishing our body is not pleasing God. A punição do nosso próprio corpo não agrada a Deus. His life was transformed when he discovered this wonderful doctrine of justification by faith. E a vida de Lutero foi transformada quando ele descobriu essa grande verdade, a justificação pela fé. Peace and joy flooded into his heart. A paz e a alegria inundaram o seu coração. Later, he described this doctrine of justification by faith as the article of a standing or falling church. Mais tarde em sua vida, Lutero descreveu essa doutrina, a doutrina da justificação, como artigo de fé pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. So this doctrine is foundational. Então isso significa que essa doutrina é fundamental. It's heresy to reject it. E é heresia rejeitá-la. John Calvin spoke of justification by faith as the main hinge on which salvation turns.
João Calvino, ele descreveu a justificação como a dobradiça na qual a salvação se abre. So our anniversary conference here is dealing with a very important subject. Então essas nossas conferências de aniversário estão lidando com um assunto muito importante. Coming then to look at definitions so that we know what we're talking about. Vamos então fazer algumas definições para que entendamos do que estamos falando. What is justification? O que é a justificação? The Westminster Shorter Catechism always gives excellent definitions. O breve catecismo de Westminster sempre nos dá definições excelentes. In answer to question 33, which is what is justification, we're told that justification is an act of God's free grace. Em resposta à pergunta 33, que pergunta o que é justificação, o catecismo responde que justificação é um ato da livre graça de Deus. Wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight. No qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos à sua vista. Only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. Apenas pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida pela fé somente. So justification is the opposite of condemnation. Então justificação é o oposto de condenação. It involves the pardon of all our sins, past, present, and future. Ela envolve o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. All our sins are forgiven the moment we put our faith in Jesus Christ as our Savior. Todos os nossos pecados são perdoados no momento exato em que nós colocamos a nossa fé em Cristo como nosso Salvador. So that is something enormous. Então isso é algo enorme. Even our future sins are forgiven when we believe in Jesus. Até mesmo os nossos pecados futuros são perdoados quando nós cremos em Jesus. But there's also a second part involved in this answer which must not be overlooked. Mas existe também uma segunda parte dessa justificação que nós não devemos ignorar. It involves us being accepted and reckoned as righteous before God the judge. E essa segunda parte envolve nós sermos aceitos e reconhecidos como justos diante de Deus, o juiz. That again is something enormous. E mais uma vez isso é algo enorme. God does it freely. Deus faz isso livremente. No one can force God's hand. Ninguém pode forçar a mão de Deus. None deserve mercy. Ninguém merece misericórdia. It's all of grace. É tudo graça. It's an act of God's free grace. É um ato da livre graça de Deus. When we are justified, we receive the righteousness of Christ. Quando nós somos justificados, nós recebemos a justiça de Cristo. It is imputed to us. Ela é imputada a nós. And this righteousness is received by faith. E essa justiça é recebida pela fé. Righteousness is a right standing before a holy God and his perfect law. Justiça significa você permanecer de forma direita diante de um santo Deus e da sua lei perfeita. Justification is a judicial act. A justificação é um ato judicial. So it's an act of the judge in heaven declaring us to be righteous. É um ato do juiz celestial que nos declara como sendo justos. So why do we need justification? This is the subject of our lecture today. Então, por que nós precisamos da justificação? Esse é o assunto da nossa palestra de hoje. In simplest terms, we need justification because we are all of us by nature sinners and under condemnation and heading for an eternity in hell. Da forma mais simples possível, nós precisamos da justificação porque todos nós somos, por natureza, pecadores e estamos debaixo da condenação e estamos caminhando para uma eternidade no inferno. We are born sinners under the wrath and curse of God. Nós nascemos pecadores debaixo da ira e da maldição de Deus. The scripture testimony concerning us is given in Romans 1 and verse 18 regarding what the Gentiles are. There we read,
Romans 1:18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. O testemunho bíblico de quem nós somos é dado a nós em Romanos 1. Falando com respeito aos gentios, nós lemos no verso 18 de Romanos 1 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Men and women hold back or hold down the truth. Homens e mulheres, eles afastam de si ou suprimem a verdade. God reveals himself to us in nature and creation. Deus se revela a todos nós na natureza, na criação. In Psalm 19, verse 1, we're told the heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiwork. No Salmo 19, verso 1, nós lemos que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. So creation reveals God. Então a criação revela Deus. All of us are aware of God, of his existence, though many deny it. Todos nós, de alguma maneira, então, estamos cientes de Deus e da sua existência, muito embora alguns de nós neguemos isso. In Romans chapter 1, Paul shows how the Gentiles do not live according to the standard that they know. Romans 1, verses 19 to 23. Então, em Romanos 1, versos 19 a 23, o que Paulo faz é mostrar que os gentios não vivem de acordo com o próprio padrão de vida que eles conhecem. Romans 1, 19 to 23, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even as eternal Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, to birds and four-footed beasts and creeping things. Nós lemos em Romanos 1, 19 a 23 o seguinte: Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paul goes on to argue that because the Gentiles turn from the worship of the living and true God to idols, God gives them up to immorality of the grossest sort, homosexuality and lesbianism. Paulo prossegue nesse capítulo argumentando que porque os gentios se voltam da verdadeira adoração ao Deus vivo para os ídolos, Deus os entrega à imoralidade do pior tipo, homossexualidade e lesbianismo. Now in Romans chapter 2, Paul turns from the Gentiles, the pagans, to the Jews who were much more privileged and had the Old Testament. Então em Romanos capítulo 2, Paulo para de lidar com os gentios, isto é, os pagãos, e passa a lidar com os judeus, que tinham muito mais privilégios porque eles conheciam o Antigo Testamento. The Jews had the law and the covenant of grace. Os judeus tinham a lei e o pacto da graça. But they too stand guilty before God. Mas também os judeus permaneciam culpados diante de Deus. He says this in Romans 2, verses 12 to 13. For as many as have sinned without the law shall also perish without the law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Paulo diz em Romanos capítulo 2, versos 12 e 13,
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Merely having the truth will save nobody. O simples fato de alguém ter a verdade não salva ninguém. So, being outwardly one of the covenant people is not enough. Então, ser parte do povo da aliança apenas externamente não é o bastante. Being a Jew and circumcised will save no one, though the Jews thought it would and despised the Gentiles. O simples fato de alguém ser um judeu ou ser circuncidado não salvaria ninguém, mas os judeus achavam que salvaria e por isso desprezavam os gentios. So then in chapter 1, he shows that the Gentiles, which do not have the Bible, are sinners. And then in chapter 2, he shows that the Jews who had the Old Testament are also sinners. Então, resumindo, em Romanos 1, Paulo diz que os gentios que não tinham a Bíblia são pecadores, e os judeus que tinham a Bíblia, no capítulo 2, ele diz, também são pecadores. And so in chapter 3 concludes that all are by nature under condemnation. Romans 3, verses 10 to 12. There is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Então, no capítulo 3, Paulo anuncia essa grande conclusão de que tanto os judeus como os gentios precisam de salvação porque estão, por natureza, debaixo de condenação. Não há um justo, verso 10, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Further, the Bible says it is appointed unto men once to die, and after that the judgment. Hebrews 9:27. Em Hebreus 9, 27, a Bíblia também diz que aos homens está determinado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. As Paul said to the Corinthians, we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive according to the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. 2 Corinthians 5:10. Assim como Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:10, todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, e para que cada um receba as coisas que foram feitas em seu corpo, de acordo com aquilo que fez, seja o bem, seja o mal. We are all going to be judged at the end of this life. Todos nós seremos julgados no final desta vida. There's a heaven and a hell, only these two places in eternity. Existe um céu e um inferno, e apenas esses dois lugares na eternidade. John tells us, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Revelation chapter 20 and verse 12. Em Apocalipse 20, verso 12, João diz o seguinte: eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. He adds, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire, verse 15. Então no verso 15 ele diz o seguinte: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. In another place, John tells us the names, whose names are to be found in the book of life. 1 John 5, verse 12, he that hath the Son hath life, and he who has not the Son of God hath not life. Em outro lugar, João nos diz quem são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, e ele diz, lá em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. All who have received and embraced the Lord Jesus Christ have eternal life. Todos aqueles que abraçaram e receberam o Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna. On the judgment day, they will hear Christ saying to them, come, Matthew 25, verses
34 to 36. No dia do juízo, esses que têm o filho vão ouvi-lo dizer, vinde benditos de meu Pai, Mateus 25, 34 a 36. Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from before the foundation of the world. For I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. To the others Christ will say, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Verse 41. Então aos demais, no verso 41, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus describes hell in the strongest terms as a place of absolute and eternal misery. Jesus descreveu o inferno com os termos mais fortes, como um lugar de absoluta e eterna miséria. Nothing is more painful than fire, and who can imagine what eternal fire is like? Não existe nada mais doloroso do que o fogo. E você pode imaginar então o que é o fogo eterno. Earlier in the chapter, Christ spoke of hell as outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Nesse mesmo capítulo, alguns versos antes, Jesus descreveu o inferno como trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Who can imagine the depression, the darkness of weeping and gnashing of teeth forevermore? Quem pode imaginar a depressão e a angústia de choro e ranger de dentes que não tem fim? So why do we need justification? Então, por que nós precisamos da justificação? In simplest terms, so that we will escape from hell and get to heaven. Nos termos mais simples, nós precisamos de justificação para escaparmos do inferno e chegarmos ao céu. We are born sinners, and if we are not justified, we will perish forever. Nós nascemos pecadores, e se não formos justificados, nós pereceremos eternamente. But that leads to a further question. Why are we all born sinners needing justification? Mas isso nos leva então a uma outra pergunta. Por que nós somos nascidos pecadores com necessidade de justificação? When God created Adam, he was sinless and perfect. Quando Deus criou Adão, ele era sem pecado e perfeito. He was made in the image of God in knowledge, righteousness and holiness. Ele foi criado à imagem de Deus em conhecimento, justiça e santidade. He knew God and he was in fellowship with God. Adão conhecia a Deus e estava em comunhão com Deus. He was on a right standing with God. He was righteous. Ele era justo, ele permanecia justo diante de Deus. And he was positively holy. E ele era positivamente santo. Further, God entered into a covenant with man, a covenant of works, making great promises on condition of obedience, but threatening terrible judgment on disobedience. Além disso, Deus entrou em uma aliança, um pacto com o homem, um pacto de obras, fazendo grandiosas promessas sob a condição da obediência, mas ameaçando um terrível julgamento sobre a desobediência. God's covenants are not like man's covenants, which can be an agreement between equal parties. As alianças de Deus não são como as alianças entre os homens, que podem ser descritas como um acordo entre partes iguais. Marriage is a covenant like that. O casamento é uma aliança desse tipo. But God's covenants are sovereign dispensations. Mas as alianças de Deus são dispensações soberanas. God is so high above us that he freely and rightly lays down all the conditions that must be kept.
Deus está tão acima de nós que Ele livremente e com justiça apresenta todas as condições que devem ser observadas. He also decides the promises and the threats. E também é Deus quem decide quais são as promessas e quais são as ameaças. God, having created man, placed him in a wonderful, beautiful paradise, the Garden of Eden, where there were lots of fruit trees of which he could eat freely. Deus, tendo criado o homem, Ele o colocou nesse lugar maravilhoso, esse belo paraíso, o Jardim do Éden, onde havia muitas árvores frutíferas, das quais o homem podia comer livremente. In this first covenant with man, God promised him life, eternal life. E nesse primeiro pacto com o homem, Deus prometeu ao homem vida eterna. But there was a condition. Mas havia uma condição. In the middle of the garden was the tree of knowledge of good and evil. No meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. It was placed there to be a test of man's obedience. E essa árvore foi colocada ali para servir de teste da obediência humana. Adam stood there as a representative of the whole human race, all of us who would descend from him by ordinary generation. E Adão estava ali como representante de toda a raça humana, todos nós que descendemos dele por geração ordinária. Adam must not eat of the tree of knowledge of good and evil. Adão não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. God said, Genesis 2, verses 16 and 17, "Of every tree in the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest of it thou shalt surely die." Em Gênesis 2, versos 16 e 17, o Senhor dá a seguinte ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. So the basic form of this covenant was, do this and live. Então a forma básica desse pacto de obras é a seguinte: faz isto e viverás. It was a covenant of works. Era uma aliança de obras. Disobey and you will come under the wrath and curse of God. Se você desobedecer, você estará debaixo da ira e da maldição de Deus. God created Eve as a companion of Adam, and as long as they obeyed, God, all was wonderful. Deus criou Eva como uma companheira para Adão e enquanto eles viveram em obediência a Deus, tudo estava bem. But as you know, Satan came into the garden and tempted Eve. Mas como você sabe, Satanás entrou no jardim e tentou Eva. He cast doubt upon the word of God. E ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. He said, Genesis 3, verses 4 and 5, "You shall not surely die, for God doth know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." Então ele diz o seguinte em Gênesis 3, versos 3, 4 e 5. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satan said that God's threats do not have to be taken seriously, and actually, God is keeping something good from you. Satanás disse a Eva que as ameaças de Deus não deveriam ser levadas a sério. E, na verdade, o que Deus estava fazendo era tentando privá-los de algo bom. Eve was deceived. Eva foi enganada. In a similar way, Satan says to people today, you don't have to repent and be converted. De uma maneira semelhante, Satanás diz a homens e mulheres hoje, você não precisa se converter. Enjoy the pleasures of life and of the world. God is a God of love. Desfrute dos prazeres da vida e do mundo. Deus é Deus de amor. He couldn't possibly send beautiful creatures he has created to hell forever. Não é possível que Deus vá mandar essas lindas criaturas que ele fez para o inferno. Really, there is no hell. Eat, drink and be merry. Na verdade, não existe inferno nenhum. Coma, beba e se alegre. Sadly, too many people today are deceived by him and so will end up in hell. Infelizmente,
Muitas pessoas hoje estão sendo enganadas por Satanás e vão terminar no inferno. Christ warned in Matthew chapter 7 verse 13, "Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat." Cristo alertou lá em Mateus 7,13, largo é o portão e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos seguem por ele. Eve ate the forbidden fruit and nothing happened. Eva comeu do fruto proibido e nada aconteceu. The covenant was made with Adam. O pacto tinha sido feito com Adão. He was the covenant head. Ele era o cabeça do pacto. She then gave the fruit to Adam, and he too ate it, but with drastic consequences for himself and for the whole human race. Então ela deu fruto a Adão e ele também comeu, mas dessa vez com consequências drásticas para si mesmo e para toda a raça humana. The effect was immediate. O efeito foi imediato. No sooner had he eaten the fruit than they both died spiritually. Tão logo eles ambos comeram daquele fruto e os dois imediatamente morreram espiritualmente. The relationship that they had with God was broken. O relacionamento que eles tinham com Deus foi quebrado. Adam used to love God and enjoyed talking to him, but now he felt naked and ashamed and ran away and hid from God. Adão costumava amar a Deus e ter prazer em ter conversações com Deus, mas agora ele se sentia nu e envergonhado, e ele queria fugir e se esconder de Deus. Death is separation, and he is now separated from God. A morte é separação e Adão está agora separado de Deus. He died spiritually at once. Ele morreu espiritualmente naquele exato momento. He was cast out of the garden and was now under the wrath and curse of God. Então ele foi expulso do jardim e agora está debaixo da ira e da maldição de Deus. The aging process began. Illness and physical death came into his experience, and he was now on his way to eternal death in hell. O processo de envelhecimento nele começou, a doença e a morte física passou a fazer parte da sua experiência, e agora Adão estava no seu caminho para a morte eterna no inferno. He took the devil as his master, and from now on hated God. Adão tomou o diabo por seu mestre e senhor, e ele agora odeia a Deus. The whole human race was in Adam. Toda a raça humana estava em Adão. He was our representative. Ele era o nosso representante. When Adam took the fruit and ate it, you took it and I took it and ate it. Quando Adão pegou o fruto e comeu, eu peguei o fruto e comi, e você pegou o fruto e comeu também. So we are all sinners before we are born, even before we are conceived in the womb. Então todos nós somos pecadores antes mesmo de chegarmos a este mundo. Nós já somos concebidos em pecado no ventre de nossa mãe. Further, we're born with a bent or a tendency towards sin. Nós somos nascidos com uma inclinação, com uma tendência para o pecado. We fell with Adam into a state of sin and misery. Então com Adão nós caímos em um estado de pecado e de miséria. Once again, the Westminster Shorter Catechism provides us with some excellent definitions. Mais uma vez, o breve catecismo de Westminster nos dá algumas definições excelentes sobre esse assunto. In question 18, it is asked, wherein consists the sinfulness of that estate whereunto man fell? A pergunta 18 questiona o seguinte: em que consiste a pecaminosidade daquele estado no qual o homem caiu? The answer is given. The sinfulness of that estate whereunto man fell consists in the guilt of Adam's first sin. A resposta então é dada. A pecaminosidade daquele estado no qual o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, The want or lack of original righteousness, na falta da justiça original, the corruption of his whole nature, na corrupção de toda a sua natureza, which is commonly called original sin. a qual é normalmente chamada de pecado original,
together with all actual transgressions which proceed from it. junto com todas as transgressões atuais que procedem dela. So all our sins flow from that first sin of Adam. Então todos os nossos pecados fluem daquele primeiro pecado de Adão. Our original righteousness was lost, and our whole nature is corrupted and defiled. A nossa justiça original foi perdida e também a nossa natureza inteira agora está corrompida e manchada. From that one sin flow all the rest, so that sin is easy and natural for us. Desse primeiro pecado fluem todos os demais, e é por isso que o pecado é tão fácil e tão natural para nós. The free will that Adam had, whereby he could choose what was good or evil, was now gone. O livre-arbítrio que Adão originalmente possuía, pelo qual ele podia escolher aquilo que era bom, agora se perdeu. Man was now in bondage to sin and to Satan. O homem está agora em escravidão ao pecado e a Satanás. Question 19 of the Shorter Catechism asks, what is the misery of the estate into which man fell? Então, a pergunta 19 do Catecismo pergunta o seguinte: qual é a miséria daquele estado no qual o homem caiu? The answer is given as follows: all mankind by their fall lost communion with God and are under his wrath and curse. A resposta é a seguinte: toda a humanidade, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus e estão debaixo da sua ira e maldição. And so they are liable to all the miseries of this life, to death itself, and to the pains of hell forever. E por isso estão sujeitos a todas as misérias dessa vida, à própria morte e às dores do inferno para sempre. The subject of our lecture then tonight is the necessity of justification. Why is justification necessary? O assunto da nossa palestra hoje é a necessidade da justificação. Por que então a justificação é necessária? Here we have the answer. As a result of that first sin, the covenant of works was broken. E aqui está a resposta. Como resultado daquele primeiro pecado, o pacto das obras foi quebrado. We have lost our friendly relationship with God. Nós perdemos o nosso relacionamento amigável com Deus. We are under his wrath and curse because we are under a broken covenant. Nós estamos debaixo da sua ira e maldição, porque estamos debaixo de um pacto quebrado. The psalmist says, God is angry with the wicked every day. Psalm 7 verse 11. O salmista, no Salmo 7:11, diz: Deus se ira contra o ímpio o dia todo. We are subject to illness, accidents, tragedies and death. Nós estamos sujeitos a doenças, acidentes, tragédias e morte. People ask, why is there pain and suffering in the world? As pessoas perguntam por que existe dor e sofrimento no mundo. They think this is a huge problem for us as Christians. Eles acham que isso é um grande problema para nós cristãos. How can a God of love allow pain and suffering in the world? Como é que um Deus de amor pode permitir a dor e sofrimento no mundo? But the answer is actually quite simple and obvious. Mas a resposta é, na verdade, muito simples e óbvia. It is because of the first sin of man. É por causa daquele primeiro pecado do homem. The sinfulness of man's condition and the misery of man's state is because of that first sin. A pecaminosidade da condição humana e a miséria do estado humano é por causa daquele primeiro pecado. Even for that one sin alone, all of us would go to hell unless we have a Savior and unless we are justified. Até mesmo por aquele único pecado, somente ele seria capaz de enviar todos nós para o inferno, a menos que nós tenhamos um Salvador, a menos que nós sejamos justificados. We are all by nature under condemnation, even simply because of Adam's first sin. Todos nós estamos, por natureza, debaixo da condenação, mesmo que seja apenas por causa daquele primeiro pecado de Adão. But of course we also know that we sin every day, every one of us, in thought, word and deed. Mas, é claro, nós sabemos que cada um de nós peca todos os dias em pensamentos, palavras e obras.
We add daily to the burden of our sin and guilt, for which God, as a holy judge, is bound to judge us and punish us. Todos os dias nós acrescentamos um fardo de pecado sobre outro fardo de pecado e culpa. E por isso Deus, como um santo juiz, está obrigado pela sua justiça a nos julgar e nos punir. So because of all our sins, we need justification. Por isso, por causa de todos os nossos pecados, nós precisamos de justificação. Paul describes the universal state of mankind by nature when he writes to the Ephesians about total depravity. Paulo descreve esse estado universal da humanidade, da natureza humana, quando ele escreve aos Efésios sobre a depravação total. In Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, we have these words, "And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, that spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others." Em Efésios 2, versos 1 a 3, Paulo diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. The Ephesian Christians are now quickened or resurrected. Ele diz então que os cristãos de Éfeso agora foram despertados ou ressuscitados. They are born again, but before that they were born dead in sins. Agora eles nasceram de novo, mas antes disso eles tinham nascido mortos em pecado. We are all by nature children of disobedience. Todos nós somos por natureza filhos da desobediência. The devil is working in us and we are subject to him. O diabo estava trabalhando em nós e nós estávamos sujeitos a ele. We all had our lifestyles and fleshly lusts. Todo o estilo de vida de cada um de nós era marcado pelas concupiscências da carne. We were all under the wrath of God to such an extent that we could be called the children of wrath. Nós estávamos todos debaixo da ira de Deus, a tal ponto de que nós podíamos ser chamados filhos da ira. We were all of us, as Paul says in Ephesians 2 verse 12, without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, without having no hope and without God in the world. Todos nós nos enquadramos naquilo que Paulo diz aqui em Efésios 2:12. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. We were enemies of God and his people. Nós éramos inimigos de Deus e inimigos do povo de Deus. But there is hope, there is a covenant of grace. Mas existe esperança, existe pacto da graça. The mediator, the Lord Jesus Christ, who is the word and spokesman of the Holy Trinity, came into the Garden of Eden. O mediador, o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo de Deus, e aquele que fala pela Santíssima Trindade, ele veio ao Jardim do Éden. He pronounced his terrible curses upon the serpent, upon Adam, and upon Eve for their disobedience. Ele veio ao jardim e ele pronunciou essas terríveis palavras de maldição sobre a serpente e sobre Adão e sobre Eva pela desobediência deles. As he announced a curse on Satan, the old serpent who tempted them, we find in that very curse the first expression of the gospel, the proto-evangelion as it is called. Quando Cristo então fala e pronuncia a sua maldição sobre a serpente, que é Satanás, que havia tentado Adão e Eva, naquela maldição nós encontramos a primeira expressão do Evangelho, como ele é chamado, o proto-evangelion. There we find the first reference to the new covenant, the covenant of grace. E ali nós encontramos a primeira referência a essa nova aliança, o pacto da graça.
Our Lord Jesus says, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Genesis 3:15. Nosso Senhor Jesus diz em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Notice that it is God who does it. Salvation is all of grace. Observe que é Deus quem faz tudo. A salvação é toda pela graça. God does it all. Nothing is left to man, because if it was left to man, we would fail. É Deus quem faz tudo. E nada é deixado para o homem fazer, porque se algo fosse deixado para o homem fazer, o homem falharia em fazê-lo. The woman is to have a seed or a child who would crush the serpent's head. É anunciado então que a mulher teria uma semente, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Christ is here announcing his own coming to save the world. Cristo está aqui anunciando a sua própria vinda para salvar o mundo inteiro. The Son of God looks at the woman and tells that he will be born of a woman, a descendant of Eve. O Filho de Deus olha para a mulher e diz a ela que ele nascerá de uma mulher, um descendente de Eva, uma descendente de Eva. He would take a full human nature into union with his divine nature. Ele então haveria de tomar sobre a sua natureza divina uma plena natureza humana. He would live a holy life in this world as the second Adam, tempted in all points like us, yet without sin. Ele haveria de viver uma vida santa neste mundo, como o segundo Adão, tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. On the cross of Calvary, he would wrestle with Satan, get his heel upon Satan's head, and destroy him. Na cruz do Calvário, ele haveria de lutar com Satanás e então colocar o seu calcanhar sobre a cabeça de Satanás e destruí-lo. So in the epistle to the Hebrews, chapter 2, verse 14, we find the words that through death he might destroy him that hath the power of death, that is the devil. Então, em Hebreus capítulo 2, verso 14, nós lemos estas palavras para que pela morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Satan would be destroyed and God's elect would be saved. Satanás haveria de ser destruído e os eleitos de Deus haveriam de ser salvos. So here we have the new covenant, the covenant of grace. Então aqui nós temos uma nova aliança, a aliança da graça. This gives us hope, wonderful hope. E isso nos dá esperança, maravilhosa esperança. Again, there are two parties, God and man. Mais uma vez, preste atenção, existem duas partes nessa aliança, Deus e o homem. But it's not made with all men as the first covenant was. Mas essa aliança não é feita com todos os homens, diferente da primeira aliança. It is made with the elect. Ela é feita com os eleitos. There is one condition, that is faith. E existe uma condição, e a condição é a fé. What must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Acts 16:31. O que é que eu devo fazer para ser salvo? É o que está escrito lá em Atos 16. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. We see Abel by faith offering unto God a more excellent sacrifice than Cain, Hebrews 11:4. Nós vemos Abel, pela fé, oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, Hebreus 11:4. Faith is the condition, but also faith is the gift of God. A fé é a condição, mas a fé também é um dom de Deus. Ephesians 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Efésios 2:8 diz exatamente isso, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. We would never believe if we were left to ourselves. Nós jamais teríamos fé se a fé dependesse de nós mesmos. We are dead and required to be spiritually resurrected or regenerated by God in order to believe. Nós estamos mortos e por isso precisamos ser espiritualmente ressuscitados ou regenerados por Deus a fim de crermos. All glory must go to God for our salvation. It's all of grace. Toda a glória deve ir para Deus pela nossa salvação. É tudo pela graça.
As the years passed, the world became more and more wicked, and God was determined to destroy the old world because of its immorality and violence. But the covenant of grace was revealed to Noah. À medida que os anos se passaram, o mundo se tornou mais e mais impiedoso. E Deus estava determinado a destruir aquele velho mundo por causa da sua imoralidade e violência. Mas a aliança da graça foi mais uma vez revelada a Noé. He was told to build an ark, and in that ark he and his family found salvation. Noé foi ordenado a construir uma arca, e naquela arca ele e sua família encontraram salvação. The ark was a symbol of Christ. Aquela arca era um símbolo de Cristo. He himself is described as a preacher of righteousness, and he preached for 120 years while the ark was being built. Ele próprio foi descrito como um pregoeiro, um pregador da justiça, e ele pregou por 120 anos enquanto a arca estava sendo construída. But sadly, no one believed apart from his own family. Mas infelizmente ninguém creu nele, exceto ele e sua família. And all the rest perished. E todos os demais pereceram. Noah's first act in coming out of the ark after the flood was to offer sacrifices. O primeiro ato de Noé ao sair da arca depois do dilúvio foi oferecer sacrifícios. He knew that he deserved to die just like the rest of mankind, but he claimed the blood of Jesus. Without the shedding of blood is no remission. Hebrews 9:22. Noé sabia que ele merecia morrer assim como o resto da humanidade, mas ele clamou sobre si o sangue de Jesus, como está escrito em Hebreus 9:22, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Apart from Christ and outside of him, God is a consuming fire to sinners. A parte de Cristo e fora de Cristo, Deus é um fogo consumidor para pecadores. God further revealed his covenant of grace to Abraham. Deus ainda revelou mais a sua aliança da graça a Abraão. He said in Genesis 12, verse 2, I will make of thee a great nation, and will bless thee, and will make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ele diz em Gênesis 12:2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. In Genesis 22:18, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Então em Gênesis 22:18, na tua descendência, na tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. So here there's a clear reference to the promised child Jesus, through whom the whole world would be blessed. Aqui nós temos mais uma referência a essa criança prometida, Jesus, por meio de quem o mundo seria salvo. Some people think that the covenant that God made with Israel at Mount Sinai was a republication of the covenant of works, but this is nonsense. Algumas pessoas acreditam que a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai foi uma republicação da aliança das obras, mas isso não faz sentido. The covenant of works did not need to be republished because it continued to stand. O pacto das obras não precisava ser republicado porque ele continuava de pé. It's under the covenant of works that sinners will be condemned on the judgment day. É debaixo desse pacto das obras que os pecadores serão condenados no dia do julgamento. Sin is the transgression of God's law and covenant, and the wicked will go to hell for their sins. O pecado é uma transgressão da lei de Deus e do pacto de Deus, e o ímpio vai para o inferno por seus pecados. Furthermore, Christ kept the covenant of works for us, and so earned for us the blessings of the covenant of grace, which we do not deserve. Além disso, Cristo guardou o pacto das obras por nós, e assim adquiriu mérito para nós, mereceu para nós as bênçãos do pacto da graça que nós não merecíamos. It's important to notice the preface to the Ten Commandments in Exodus 20, verses 1 to 3. É importante você prestar atenção no prefácio aos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, versos 1 a 3. Before giving the commandments, God said, and God spake these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Antes de entregar os mandamentos, Deus anuncia as seguintes palavras a Israel: Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e então não terás outros deuses diante de mim. When quoting or illustrating the Ten Commandments, too often people forget the very important first words. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt and from the house of bondage. Quando as pessoas citam ou fazem ilustrações dos 10 mandamentos, muitas vezes elas se esquecem dessas primeiras palavras tão importantes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. I am the God that saved you, therefore you should keep my commandments. Eu sou o Deus que te salvou, por isso você deve guardar os meus mandamentos. The law is our schoolmaster to bring us to Christ, in that we try to keep it and cannot, so it condemns us, and the only hope for us is in the Savior. A lei, então, é como esse mestre, esse pedagogo que nos conduz a Cristo. E à medida que nós tentamos guardar a lei e não conseguimos guardar, ela nos condena e mostra que a nossa única esperança está no Salvador. Then, having been saved, the law tells us how to live in order to please God. Então, uma vez que nós tenhamos sido salvos, a lei agora nos diz como viver de uma forma que agrada a Deus. The law cannot justify us, it can only condemn us. A lei não pode nos justificar, ela só pode nos condenar. Paul, as we saw in Romans 1 verses 18 to 3:23, proved both Gentiles and Jews to be sinners under condemnation. Como nós vimos nos capítulos 1 a 3 de Romanos, Paulo prova que tanto os gentios como os judeus são pecadores debaixo de condenação. Then he introduced the subject of justification in Romans 3 verse 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Então, no final do capítulo 3, ele introduz a doutrina da justificação, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24. He adds, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Verses 27 and 28. Então, nos versos 27 e 28, ele acrescenta: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. But the law is a very important place. Mas a lei ainda tem um lugar importante. He adds in verse 31, do we then make void the law through faith? God forbid, yea, we establish the law. Ele acrescenta no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. The law is the rule of life for the Christian. A lei é a regra de vida do cristão. So why do we need justification? Então, por que nós precisamos de justificação? Simply because without justification, we would all be condemned to hell forever. Simplesmente porque sem justificação, todos nós seríamos condenados ao inferno para sempre. Amen. May God bless His Amém. word. Que Deus abençoe sua palavra.